Nós estamos vendo esse tempo de purgação. E aqui no parágrafo 226, o profeta, no 7º selo, ele começa a fazer um comparativo. Está vendo Dan e Efraim? É o tipo da virginécia. Está vendo Dan e Efraim? É o tipo da virginécia. Muito bem, muito bem. No parágrafo, no verso 9 de Apocalipse 6, que é aqui o que eu estava falando, sobre aqueles judeus que estavam lá em cima, falando que era tão justo, que era tão bom, mas Senhor Jeová, nós guardamos, nós fizemos. Aí Deus, senta aqui, vamos ter uma conversa. Mas olha a morte horrorosa, nossas mulheres foram estupradas, nossas bebês eles arrancavam membros, irmão, dos bebês, eles colocavam cimento nos olhos dos bebês, eles colocavam química nas veias dos bebês. Joseph Mengele, que é aquele que morreu aqui no Brasil, que era chamado anjo da morte, ele pegava gêmeos, disse que o favorito dele era gêmeos, pegar gêmeos, e fazer experimento com gêmeos. E ele arrancava membro sem fazer anestesia e costurava no outro para ver o que ia dar. Isso é terrível, tenebroso. E os pais desses bebês estavam lá no céu. Senhor, o Senhor não vai vingar. Olha o que eles fizeram. Olha o que aconteceu conosco, o holocausto. Eles colocavam o escape do caminhão dentro da cabina do caminhão, e eles morriam por causa do monóxido de carbono, morria sem oxigênio. Às dezenas, às centenas, milhares, e Deus assistindo tudo. Nosso Deus é terrível quando Ele está vingando. E a razão Ele chama e diz, vocês sabem, agora eu quero perguntar para vocês sabem por que vocês morreram desse jeito? Não, mas nós não cometemos nenhum pecado, nós adoramos a Jeová. Não. O pai de vocês, lá os ancestrais, disseram que quando mataram a mim, que era para o sangue ser sobre eles e sobre vocês. E o profeta disse no 5º selo que eles entendem e reconhecem que eles eram merecedores. Jeová, mas daí saiu barato, porque nós estamos recebendo veste branca. Pior se você sofre, se você morre, porque quem não sofre? Não precisa cair na mão do Hitler, não, mas só cair nessa era aqui. Isso aqui é tenebroso, isso aqui é terrível. Se você tem 10% de cristianismo na tua vida, irmão, você sofre. Porque é terrível, isso aqui fede demais. E o que mais fede, irmão, não é a coisa de fora, é a coisa interna, é você mesmo que cheira mal. Você fala, Senhor, eu não aguento esse fedor, não aguento essa vida. Você vive, você sabe que você precisa ser limpado, você precisa ser lavado. E você começa a entrar em agonia, te dá um nervoso, você vive nervoso, você vive angustiado, não por causa dos outros, por causa de você. E aí Deus disse para eles, falou, olha, a razão é porque vocês mataram o Messias. E aí vai bater o desespero neles. E o profeta disse, e aquela história de José, no 5º selo, o profeta aplica aquelas almas debaixo do altar também. O Messias se manifesta para eles lá no céu, aquele monte de almas, milhões de judeus. Senta aqui. E ele deixa eles falar, irmão. Deus é tão bom, falou, conta seu caso. Qual que é o seu caso? Não, é o seguinte, nós era justo, nós era certo, nós pagávamos os dízimos, nós fazia tudo e nós morremos desse jeito. Mas Deus vai além do nosso olhar, além dos nossos sacrifícios, além da nossa obediência. Deus vai muito além. Deus conhece o quadro, o contexto inteiro. Não é? E o profeta disse, eles reconhecem que eles mereciam realmente passar por aquilo. Mas quando Deus está tendo essa conversa, e o profeta diz, isto aqui, esse quadro que acontece no céu, acontece depois do rapto. A Bíblia revelou para nós uma conversa, um julgamento das almas debaixo do altar, e ele diz, depois do rapto. E eles recebem vestes brancas, diz, você vai ter que esperar mais. E eu quero chamar a atenção de que diz aqui, perguntaram, até quando não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Até que se completasse o número de seus conservos, Moisés e Elias, e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Opa, interessante. Está dizendo com quem que ele está falando? Com judeus. E o profeta disse, a Bíblia está dizendo que mais judeus vão morrer.
Olha, vai ter mais dos seus irmãos que vão passar pela mesma coisa que vocês passaram lá embaixo, vão morrer. Mas olha que interessante, irmão, nós já vimos que Dan e Efraim estão fora dessa, porque eles vão aparecer no milênio. Irmão, vamos pensando, vamos botar nosso cérebro espiritual para pensar. Espera aí, então tem irmão nosso que vai morrer. Ah, daí eles devem pensar assim, já sei quem vai morrer. É Dan e Efraim, eles são idólatras. Não, não. Não é que Deus vai passar o pano. Não. Deus não passa o pano em nada, não. Deus vai passar eles pela purgação. Mas Deus vai proteger a vida deles. Você acha que Deus não pode fazer isso? Leia o livro de Jó. Satanás e Deus tendo aquela conferência, é o seguinte, não, mas você vive protegendo, você cerca ele com a cerca para que nada lhe aconteça. Ah, é? Então, fala o seguinte, Satanás, você tem um alvará aí para você fazer, a permissão para você fazer o que você quiser. Aí Satanás saiu rebolando, né, de felicidade, falou, agora eu vou botar a mão em Jó. Aí, na hora que ele estava quase saindo na porta, Deus falou assim, só não mata ele. Pode dar doença, pode tirar filho. Deus pode fazer isso, Deus pode dosar o negócio, irmão. Aí você fica lá, meu Deus, eu não aguento. Aguenta, se não aguentasse, Deus não tinha mandado para você. Você aguenta sim, para de reclamar, começa a cantar igual Paulo e Silas. E aí os terremotos começam a acontecer, as cadeias vão se abrindo. Você aguenta sim. É o crente vítima, que ele acha que só ele é o premiado, é o palito premiado lá, que só ele é o sofredor. Bom, esse é um espírito. Todos nós sofremos, todos nós somos perseguidos. O mundo nos aborrece, diz a Bíblia. O mundo nos aborrece. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas está dizendo aqui, ó, vão morrer. Vão morrer. E vão morrer mesmo. Milhões de judeus, no livro da Zero, o profeta diz, milhões de judeus vão morrer. Mas espera aí, milhões vão morrer? Eu já descobri que Dan e Efraim, que é o tipo virginécia, não vai. E os 144 mil, então? Então nem se fala, irmão. Mas tem uns que vão morrer. Você está vendo a hora que nós vamos chegar, né? Está vendo a hora que nós vamos chegar? Aí nós temos a noiva. Irmão, esse noivo, coitado do diabo, ele nem sugere mais matar a noiva. Fala, não, Senhor, eu nem vou falar em noiva. Mas deixa eu pegar as virginécias. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que ele vai fazer guerra contra eles, as virginécias. Vai fazer guerra, vai perseguir, não é? Ele vai vir babando para cima das virgens nécias, não é? E realmente, porque no período da tribulação, a Bíblia diz em Apocalipse 13 que fizeram uma imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, aqueles que não adorarem, pode matar. Ele vai tentar matar, ele vai matar. Ele não só vai tentar, ele vai matar. Mas a pergunta é, quem ele vai matar? Você vê que Deus, irmão, Deus não é 100 ou 0. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Ele julga o caso e ele dá a sentença. Ele não é preto no branco. As pessoas pensam que Deus é preto no branco. Existe muitas pessoas preconceituosas no nosso meio que acham que só o povo da mensagem que vai, o resto é tudo filho do maligno e tudo vai para o inferno. Não é assim. Não é assim. Deus cuida dos seus, tem tanta gente. Não é noiva, claro que não é noiva. Deus já mostrou isso na Bíblia, amados. Que Deus tem o seu plano, mas Deus é um Deus de extrema misericórdia, e Ele tem um plano bonito, Ele tem lugar para todo mundo. Tem espaço nesse drama de Deus, para todos. Tem lá realmente o ímpio, aquele blasfemador, tem estes. Aí você tem a noiva, então você pensa que ou é esse ou é aquele. Não, não é assim. E se tem uma coisa que um cristão não pode ser preconceituoso. Nós deveríamos ter um coração de pensar que todos vão ser salvos. Todos. Crê que você vai ser salvo. Que o homem que está lá fora vai ser salvo. Um dia Deus vai tocar nele. Você tenta, você labuta. Não é? Deus disse ao profeta, tudo quanto você amou estará lá. E todos que te amaram estarão lá. Tem um certo líder muito grande aqui no país. Eu não vou citar o nome dele. Mas uma pessoa que era próximo dele disse assim para mim, falou, irmão Billy,
andou com ele por vários anos, esse grande líder aqui do nosso país, que trabalhou muito também, tem seus méritos, mas teve seus problemas. Ele disse, eu não conheço alguém que ama mais o profeta de Deus do que ele. Não conheço. Nos anos que eu caminhei, é sincero, é genuíno. E eu não duvido. É realmente um amor sincero. Ele ama o profeta de Deus, essa pessoa ama, e teve seus problemas sérios. Agora, irmão, Deus tem um lugar para todos. Deus, eu não sou juiz, você não é juiz, você não sabe do contexto. Eu não sei do contexto. Deus é quem vai julgar. Deus é quem vai julgar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou aqui, como disse um irmão, eu não consigo nem com as minhas próprias pernas. E agora eu vou ter que julgar os demais. Nós temos que pregar a palavra, irmão. Se ela me acertar... Lembra daquele filme de Moisés? No filme de Moisés, quando diz assim, não matarás. Lembra que o fogo ia lá na pedra? Vocês lembram daquele filme antigo? E ele, quando ele estava recebendo os 10 mandamentos, o fogo escrevia na pedra, o dedo de Deus, uma coisa mais linda. E quando ele disse, não matarás, ao invés de ir na pedra, veio nele assim aquele dedo. Porque ele tinha matado. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Deus dá um jeito, Deus vai lavando, vai tirando a sujeira. E quando você acha que você está limpo, irmão, aí ele mostra que você está tão sujo ainda. Você fala, meu Deus do céu, quanto torrão que saiu agora. Mas ele te anima, ele falou, vai lá, vou lavar mais um pouquinho, vamos. É o sabão do lavandeiro, como disse em Malaquias 3, não é? Então nós vemos que realmente ele vai matar durante aquele período.